morreu o Robin Williams, surgiu na internet muito a discussão do quanto a ansiedade e a depressão eram prejudiciais ao ser humano e do quanto isso precisava ser olhado com outros olhos. Quer dizer, precisou morrer um cara famoso, não estou fazendo um pouco da morte dele de forma alguma, até porque eu gostava dele. Precisou morrer um cara famoso, talentosíssimo, que era super amado, pra gente começar a prestar atenção numa questão humana. E não é incomum. Muitos gênios, muitas pessoas que nós consideramos grandes gênios da humanidade, passaram por isso, né? Um deles foi Darwin, não foi? Foi. Darwin entrou numa depressão muito profunda depois da morte, né, da filha dele. E tanto que foi um dos casos dele ter demorado quase 30 anos para escrever a teoria da evolução. Né? Mas diz que ele ficava, pelo menos eu já li relatos de que ele ficava trancado no quarto, não queria ver ninguém. Ele tentou tudo quanto é tipo de terapia, até da água, né? Da água fria, mas depois ele superou, né? Ele conseguiu aos pouquinhos, mas foi terrível. Um outro exemplo muito bom é do Edgar Allan Poe, que tá tão famoso. Tem até uma página muito legal, que é Literatura no Facebook, né? Que é uma página que tem, ou pelo menos tinha, né? O símbolo do Edgar Allan Poe, né? E tem o Edgar Allan Poets também, que eu não sei se é uma página, acho que é uma página. Ou são site. Você vê que ele é super conhecido, muito embora a maior parte das pessoas só conheça mesmo The Raven. Mas pouca gente sabe que Edgar Allan Poe morreu maluco em Baltimore. Foi encontrado, ele sumiu uns dias. Ele era um gênio, ele vivia de escrever e de fazer crítica. Tanto que ele faz uma crítica, uma autocrítica ao Corvo, né? The Raven. E ele era genial. Você precisa ler muito pouco do Allan Poe para ver que ele tinha uma mente assim, perturbada, Telltale Heart, né, ou Gato Preto também, que também é bastante perturbador. Uhum. Ele tinha uma mente bastante perturbada, ele não era um cara que vivia em paz, mas ele era um gênio. E ele foi achado já numa idade um pouco mais avançada. Ele sumiu, foi encontrado em Baltimore, delirando na rua, jogado na sarjeta, e logo dias depois ele morreu. Tem um filme que eles fizeram inspirado nessa... Que o rapaz é igual. O rapaz do filme é igual a ele. Você tá falando do mesmo filme que eu, será? Talvez. Que o John Cusack que interpreta ele? Christ, man, now what? That'll just about cover the last tab. You really gonna be this cruel? The Patriot is publishing one of my reviews tomorrow. I'll be flush as a sultan by dawn. If the paper publishes anything you write, you come back tomorrow, I'll buy you the shop. Tomorrow I might be dead. Or you might be. I'll risk it. Agora não me vem à cabeça o nome do filme, mas eles fizeram um filme em torno justamente das circunstâncias em que ele morreu, né? Então, assim, eles criaram... Claro, é um filme de mistério, assim, ele é o personagem principal e eles meio que criaram uma história em torno disso, assim. Não sei como é que é, qual que é a explicação. Mas é tão misteriosa a morte dele porque ao ponto de alguém imaginar uma história de mistério, assim, pra explicar o que aconteceu. Né? Surgiu um mito, né? Que nem, sei lá, que nem coisas tipo Jack Stripador, que ninguém sabe exatamente quem é, né? É o Lewis Carroll. Nossa. Não, tem isso, cara. Teoria da conspiração tem. Não, tá aí é o Lewis Carroll. Ele era um pedófilo inacreditável, né? Que assim, a gente numa década. Estamos falando sobre ansiedade ou pedofilia? Calma, que eu vou chegar lá. Ele é pedófilo, isso aí ninguém contesta, tá? Isso aí todo mundo tá de boa, beleza. Naquela época, beleza, mas hoje em dia ele é pedófilo. Naquela época era normal. Ele era amigo do menininho, assim, isso é muito bom. Tá, se você gosta de menininhas, você é pedófilo, enfim. Mas ele escreveu Alice no País das Maravilhas muito com base numa enxaqueca que ele tinha, que era perturbadora, que é enxaqueca com aura, né? Que você fica com uma lateral do olho que não funciona, você fica cego, né? Uma beleza. Uma beleza, maravilha. Você já teve também? Claro. Beleza, maravilha. Delícia. E aí você tem uma dor que você quer morrer, não quer mais nada.
E ele, por acaso, assim, você pode ver a luz coloridas, etc. E ele, no caso, via túneis. E aí ele começa a desenvolver a partir disso. E dizem muito que a enxaqueca não tem uma causa definida, né? Pode ser até a ansiedade, né? Dizem, muita gente fala que a ansiedade causa enxaqueca, né? Tanto que muitos remédios para ansiedade servem para enxaqueca também. Outro que tinha esse problema e que morreu biruta, maluco mesmo, foi Nietzsche. Sim. Tinha enxaquecas fortíssimas e morreu... Bom, eu sei que uns dias antes dele morrer, eu não sei se foi uns dias antes assim, mas foi bem próximo da morte dele, ele foi encontrado na rua chorando, abraçando um cavalo, literalmente. É sério, tem isso. Não, aconteceu isso mesmo. Olha, depois da Bom, foto que esse ele é o que tirou, eu li a respeito. Agora, tomando se é chicotada verdade, no mas- lugar do cavalo, né? É verdade. Tu sabe essa foto, né? Tem uma. Tem uma foto que ele tá... Eu esqueci. Vai entrar aí a foto, né? Vai entrar a foto aí, a gente vai mandar. Porque depois Porque nessa foto... Eu só fui saber dessa foto, só fui ter conhecimento dessa foto naquele romance do Irving Allen, que é o Quando a Gente Chorou. Tem um filme que chama Tem um filme Dias de Nietzsche em Turim. É brasileiro. É bem tosquinha a produção, assim, o cara cinema brasileiro, por favor, melhor. Mas tem a parte. Eles refizeram essa cena dele abraçando o cavalo, chorando. A única cena que conseguiram fazer direito, né? É. Quando ele chorou, né? Quando a gente chorou. Quando ele chorou. A gente falando bem da cena. Toda vez a gente vai levar Nunca um mais cavalo. a gente vai levar isso pra sério. Caraca, bota um cavalo Corta. assim. Percebe a sutileza do cavalo? O unicórnio do. A melancolia do cavalo. correndo assim. Caramba, que sacanagem isso. Bom, outra mente genial, assim, pra mim, né, pelo menos, que eu gosto muito dela. Quando eu estudei literatura portuguesa, eu já conhecia por alto, mas me foi apresentada quase que por completo. Flor Bela Espanca. Não sei se foi Flor Bela Espanca. Não, sem piadinha. Não dá pra dispor não, pô. É isso. Aí... Flor Bela Flor Bela Espanca, ela teve muito contato com a literatura e, por consequência, ela começou a escrever muito. Escrevia poesias fortíssimas de teor assim, muito intenso. Dizem as más línguas, ou as boas línguas, ou as línguas verdadeiras, né? A gente nunca sabe, que ela tinha uma paixão secreta, né? Pelo irmão dela. Mas o irmão dela era meio Lord Byron, né? Assim, aí pegava todo mundo. E ela também era meio Lady Byron, né? Tanto que ela é conhecida pela instituição do Dom Juanismo de Saias. Porque ela procurava tanto o amor que ela buscou de todas as formas. Ela era uma mente genial que tanto tinha na mente dela que ela se matou no mesmo dia do aniversário dela, de 36 anos. Ela tomou uma dose cavalar de comprimidos para dormir. Naquela época, talvez conseguisse com muito mais facilidade do que hoje em dia, né? Eu lembrei de uma outra escritora. Com 36 anos. Agora que você falou da Flor Bela, tem a. Ela é a personagem daquele filme As Horas. Madame Bovary. Não, Madame Bovary não. Madame Bovary também se matou, mas é Flaubert. É do Flaubert, não. Olha só, Madame Bovary é do Flaubert, do Gustave Flaubert. E é uma ideia quixotesca de uma dama daquele século ali que embarcava nas aventuras. Ela não é biográfica, assim, não foi uma pessoa que existisse na Terra. Entendeu? Não é esse aí. Não. A personagem principal, a personagem do filme é interpretada pela Nicole Kidman. O filme ela até ganhou o Oscar por esse papel. Ela é boa em filmes trágicos, né? Caramba, como é que é o nome? O livro chama Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway? É dela. Eu tenho esse livro, só não li ainda. Caramba, ninguém lembrou o nome. Não. Não, porque o livro não tem nada a ver com o filme. Não tem nada assim, em termos de... o título. O título não tem nada a ver. Não, o filme... Eu não vi nenhum dos dois, não li o livro. O que acontece dentro do filme é inspirado na história que ela escreveu, que é a autora... Mrs. Dalloway. Isso. Dalloway, desculpa. Esse é o nome do livro. Eu não tô conseguindo lembrar de jeito nenhum o nome dela. Mas ela se suicidou também. A autora do livro Mrs. Dalloway cometeu suicídio. Ela cometeu suicídio? Tanto é que no filme mostra isso. Virginia Woolf? Isso! I don't think two people
could have been happier than we have been. Virginia. Pronto, nossa, graças a Deus. Porra, era isso que você queria saber? É, eu não tava conseguindo lembrar Caraca, o nome pô. dela. Não. Ah, não, a Virginia Woolf é mega deprimida, cara. Se você lê qualquer coisa Tanto da é Virginia que Woolf, você sente a porrada. E esse né? filme é muito bom porque ele acompanha 3 linhas temporais diferentes, né? Uma no presente, outra no passado, acho que é anos 50, né? Que Ela se matou afogada, não foi? Sim, isso mesmo. Tanto é que tem essa Cara, cena minha no filme. Minha cabeça tá boa, hein? É muito bom. Há muito tempo que eu não. Aliás, esse Eu filme não. é Eu excelente. soube dessa informação há muito tempo atrás. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho da minha ansiedade e da minha depressão. O meu quadro depressivo e ansioso, eles se manifestaram em mim desde a minha infância. Eu tive alguns problemas nessa época, problemas bem marcantes, e não foram muito construtivos e acabou acarretando nisso. Eu não gosto de lembrar deles, mas enfim, tudo tem um começo, tudo tem um estalo e esse foi o meu. Só que ninguém na época soube identificar isso. Todo mundo falava que era fase, que ia passar, que era falta de ter o que fazer, e acabou que foi mascarando o problema. Minha mãe, ela sempre foi muito atenciosa e carinhosa comigo, então ela cuidou de mim como os outros falaram que ela deveria. Ela me ajudou a arrumar coisas para fazer, eu me distraía com livros, desenhos, artesanato que ela me ensinava, pintura que ela me ensinou, e só. Passava meus tempos assim, lendo, assistindo desenhos e filmes e pintando, desenhando. Isso mascarou o problema até um certo ponto. Quando foi no final do meu colegial, eu não sabia o que eu queria da vida. Eu não sabia quem eu era. Meu pai, então, falou que eu deveria fazer uma faculdade. Só que eu não sabia que faculdade fazer. Eu não sabia quem eu era, quais eram as minhas capacidades para aquilo. Eu não queria e meu pai insistiu. Eu fui e acabei fazendo um curso que eu achei um tanto quanto neutro, que eu conseguiria ser exitosa no mesmo, e entrei e fiz pedagogia. Adorei o curso, me senti bem, mas o curso passou rápido demais. E meus medos voltaram com o final do curso. Eu tinha medo de não ser capaz de exercer aquela profissão. Eu tinha medo de não ser boa o suficiente, de decepcionar os meus pais. Eu tinha medo de mim. E foi quando a minha ansiedade voltou com tudo. Surgiram problemas gástricos, que eu sempre fui muito nervosa, além de ansiosa. E surgiram também problemas que eu passei a desmaiar toda vez que eu pensava nos meus problemas. Toda vez que eu pensava neles e tentava achar uma solução, eu ficava nervosa e aquilo ia me consumindo até que eu desmaiava. Passei nos médicos e ninguém achou nada. E veio uma pessoa e deu aquela luz pra mim. Falou que os problemas eram emocionais, que eu deveria externar o que eu estava pensando. Coisa que eu nunca fazia. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito na minha, como todo mundo dizia. Eu era muito tímida e não falava dos meus problemas com ninguém. Eu passei então a escrever o que eu pensava. Só que o que eu escrevia não era bom. Eu escrevia coisas maldosas sobre mim mesma, sobre os meus medos. E aquele que era para ser um diário para me ajudar, passou a ser um diário destrutivo. Eu me destruía naquele diário. Quando eu estava com 21 anos, então, eu revelei essas coisas para minha mãe, porque eu não aguentava mais guardar para mim. Foi um choque tanto, minha mãe não sabia o que fazer. A gente chorou, a gente brigou, a gente gritou e minha mãe me ajudou. Ela, com todo o amor dela, ela me pegou, me fez desistir de todas aquelas coisas que eu estava escrevendo errado sobre mim mesma. Ela me propôs ajuda e eu fui. Lógico, eu ainda tenho uma barreira muito grande. Ela queria me levar num psicólogo e eu não consegui ir, eu não consegui realizar esse tratamento, mas é uma barreira que eu ainda estou superando. Agora eu tenho ela do meu lado para poder dividir o que eu sinto. Ter alguém
com quem você possa dividir, alguém com quem você possa contar. É a melhor coisa nessa situação. Não importa, você tem que procurar ajuda. Não importa se é profissional ou não. Procure ajuda. Alguém que te ama. Você não pode ficar sozinho. Nunca mais. E é isso que eu digo pra mim hoje. Apesar de eu ainda não querer tanto me socializar com as pessoas, porque tantos anos de autoexclusão me fizeram assim. Mas aos poucos eu estou quebrando as barreiras. Atualmente estou com 22, faz pouco menos de um ano que tudo isso aconteceu, que toda essa descoberta pela minha mãe aconteceu e, por consequência, menos de um ano que eu estou tentando melhorar, tentando ao lado dela achar uma solução. Eu acho que a única coisa que me tirou das minhas crises até hoje foi o amor e o companheirismo da minha mãe. Um beijo carinhoso para vocês e é isso. Procurem quem te ama, em quem confiar, em quem você se apoiar, porque é só isso que vai te ajudar a levantar. Pessoas ao seu redor que te amem e que te ajudem. Não sinta vergonha, como eu muitas vezes senti, em compartilhar os meus problemas. Grite, fale, peça por ajuda, porque sempre tem uma mão amiga estendida para você.